Nesse vídeo eu vou te explicar os principais pontos sobre Roma Antiga para você arrasar nas suas provas e no final desse vídeo ainda tem um resumo prontinho para você tirar print e poder revisar toda essa matéria, então vem comigo! Se você é novo por aqui, eu sou a Ana, professora de História e criadora de conteúdo aqui e nas minhas outras redes sociais também. Então se você quiser ficar por dentro de dicas de estudos e curiosidades históricas, já me segue por lá também. Já parou para pensar por que quando a gente estuda Grécia e Roma, a gente costuma ouvir o termo Antiguidade Clássica para se referir a esses períodos? E por que tem esse nome? Na verdade, não foram nem os gregos e nem os romanos que se autodenominaram assim. Para eles, a época que eles viviam não se chamava Antiguidade Clássica, porque esse foi um termo criado muito depois ali, entre o finalzinho do século XIV e o século XV, entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E eles criaram esse termo para denominar essa época justamente porque eles acreditavam que a sociedade grega e a sociedade romana tinham sido a base cultural e política, dentre tantos outros conhecimentos também, da Europa. Então, para a gente entender por que a sociedade romana foi tão importante assim, nesse vídeo a gente vai falar sobre como era a organização social, ou seja, quem tinha ou não poder, como era a organização política, além de algumas tretas que aconteceram nessa época, e vamos entender também como que Roma chegou a se expandir tanto e conquistar tantas regiões ao ponto de se tornar um grande império. Então, onde Roma ficava localizada? É só você procurar no mapa aquela famosa botinha. Essa botinha se chama Península Itálica e atualmente é onde fica o país chamado Itália. Só que nessa época a Itália ainda nem existia como um país como a gente conhece hoje em dia. Essa região já era habitada desde o ano 2000 a.C. e ao longo do tempo outros povos também foram dominando essa região, como por exemplo os chamados italiotas e dentre eles os latinos. Daí no século 8 a.C., um outro povo muito importante para essa região chamado de etrusco acabou dominando toda essa área e conseguiu unificar vários vilarejos que existiam nessa região e colocou Roma como uma cidade importante, como uma cidade central, em que todos esses vilarejos ficariam subordinadas a ela, ou seja, Roma passou a ser o centro do poder. Essa é só uma das versões de explicar como Roma teria sido fundada, só que também tem uma outra versão muito interessante, que é um mito, ou seja, ligado à mitologia romana, que diz que Roma teria sido fundada por um homem chamado Rômulo. E a história dele é bem intrigante, porque Rômulo teria sido irmão de Remo. Eles eram irmãos gêmeos e eles teriam antepassados ligados aos deuses. E aí, quando eles eram crianças, de acordo com essa lenda, eles teriam sido abandonados e teriam sido encontrados por uma loba que acabou amamentando eles para que eles não morressem de fome. Só que quando os dois cresceram, eles acabaram tendo uma disputa pelo poder e Rômulo acabou vencendo e se tornando o primeiro rei de Roma. Inclusive, o nome Roma teria se derivado do nome de Rômulo, o primeiro rei de Roma. Eita, que trava-línguas! Mas vamos voltar lá para aquela versão que eu tinha falado sobre os etruscos terem unificado todas as vilas em torno de Roma, que teria sido a cidade que concentrava mais poder. Quando os etruscos fizeram isso, unificaram todas essas vilas, eles acabaram também trazendo muitos conhecimentos e muitas melhorias para a cidade de Roma. Então eles construíram, por exemplo, muralhas contra os invasores, construíram redes de esgoto e tudo isso foi fazendo com que a cidade tivesse muitas melhorias ao longo de um bom tempo. Uma outra contribuição dos etruscos foi a adaptação do alfabeto que eles usavam, que acabou originando o alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente conhece hoje em dia. Então nesse início, quando Roma finalmente se tornou uma cidade com muito poder, como era a organização social? Quem é que tinha poder nessa sociedade? Primeiro vinham os patrícios, que eram homens que tinham muito poder, tanto por participarem da política quanto por terem muitas terras. E guarda essa informação, porque daqui a pouco eu vou explicar as tretas que isso gerou. Logo abaixo vinham os plebeus, que podiam trabalhar tanto como artesãos, quanto como camponeses, que no caso eram pequenos proprietários de terra, ou até como comerciantes, e eles eram considerados nessa época como pessoas livres. Logo abaixo vinham os clientes, que eram pessoas subordinadas aos patrícios. Eles não eram escravos, só que eles ou já tinham sido escravos e acabaram recebendo a liberdade, ou então eles eram filhos de pessoas escravizadas. E nesse caso eles acabavam ficando subordinados aos patrícios, por quê? Muitos deles queriam ter acesso à terra, só que quem tinha grande parte das terras, quem dominava grande parte delas, eram os patrícios. Daí, para esses clientes poderem usufruir
dessas terras, os patrícios faziam um acordo com eles e diziam: olha, assim que tiver uma guerra, você luta no meu lugar. E aí era isso que acontecia. Em troca da terra, os clientes lutavam no lugar desses patrícios quando tinha algum conflito. E por fim vinham os escravos, que eram ou pessoas inimigas capturadas em guerra, ou então pessoas que não tinham conseguido pagar suas dívidas. Então, um lembrete muito importante. Só os patrícios tinham poder político nesse período e eles eram as pessoas que mais tinham terras, ou seja, as pessoas que dominavam grande parte das terras dessa região nesse período. Guardem essas duas informações porque elas vão ser muito importantes para uma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, nesse período, por conta de toda aquela unificação que eu expliquei agora há pouquinho para vocês sobre os vilarejos que foram unificados em torno de Roma, que passou a ser uma cidade com muito poder, nessa época, Roma era uma monarquia que durou de 753 a.C. até 509 a.C. E como a gente já viu como era a organização social, quem tinha poder e quem não tinha, agora vamos entender um pouquinho como era a organização política nessa monarquia. Ela era composta por dois órgãos muito importantes. Um desses órgãos era o Senado, que era composto justamente por aqueles patrícios que eu acabei de falar, que tinham muita terra, muito poder. E o Senado era composto pelos patrícios anciões, ou seja, patrícios que já eram idosos e eles tinham muito poder no Senado, porque eles podiam tanto escolher quem era o rei, aprovar ou não as decisões do rei e ainda podiam elaborar leis. O outro órgão era a Assembleia Curiata, que também era composta pelos patrícios, só que por patrícios mais jovens, e eles tinham o poder de aprovar ou não as leis elaboradas pelo Senado, que também era composto por patrícios, só que eram aqueles patrícios anciões, como eu tinha comentado. Então, apesar do rei ter poder tanto político quanto religioso, ele acabava tendo que submeter muitas decisões ao poder dos patrícios. Um outro ponto importante é que o rei tinha mandato vitalício, ou seja, ele só saía do trono se ele partisse dessa para melhor. E se isso acontecesse, se ele batesse as botas, uma nova pessoa assumiria o trono, só que não seria o filho dele, porque não era um mandato hereditário, ou seja, que passa de pai para filho. Na verdade, um novo rei seria escolhido pelo Senado. Só que com o tempo, os patrícios queriam ainda mais poder e eles estavam super incomodados com a forma autoritária com que alguns reis acabavam agindo. E aí, em 509 a.C., eles acabaram organizando uma revolta para tirar do poder um rei chamado Tarquínio II. E assim eles acabaram destronando esse rei e instaurando uma república na Roma Antiga, que durou de 509 a.C. até 27 a.C. Nessa nova forma de governo, que era a república na Roma Antiga, os patrícios continuavam tendo muito poder. Só que os plebeus, que eram aqueles camponeses e artesãos que eu comentei com vocês, já não tinham participação política. E com o tempo eles foram percebendo isso e começaram a reivindicar essa participação. Até porque eles eram a maior parte da população e, além disso, sempre que tinha alguma guerra, algum conflito, eles tinham que largar tudo que eles estavam fazendo e ir lá defender a cidade. Então, na cabeça deles, nada mais justo do que, pelo menos, poder participar das decisões políticas na Roma Antiga. Então, antes de te contar o que os plebeus fizeram para poder pressionar os patrícios para conseguir esse poder político, já curte esse vídeo se você estiver gostando dessa aula, porque isso ajuda demais o canal e me ajuda também a poder continuar trazendo todo esse conteúdo para vocês. Então, como que os plebeus conseguiram pressionar os patrícios para conseguir esse direito político que eles tanto queriam? Uma dessas situações aconteceu no ano 494 a.C., quando Roma se envolveu numa guerra e, como sempre, convocou os plebeus para defenderem os interesses de Roma. Só que os plebeus já estavam revoltadíssimos e bateram o pé e disseram que não iriam lutar até conseguirem os direitos políticos deles. E aí, tanto essa situação específica que eu comentei agora dessa guerra, quanto várias outras revoltas que os plebeus fizeram, acabaram motivando e pressionando os patrícios para finalmente criarem um cargo dedicado a esses plebeus. Esse cargo se chamava tribuno da plebe e ele era composto por 10 pessoas que representavam os interesses dos plebeus. Então, com o tempo, os plebeus foram conseguindo cada vez mais poder, só que isso foi aos poucos. Daí, em 450 a.C., teve uma nova revolta dos plebeus porque eles estavam extremamente insatisfeitos com o fato das leis não serem escritas, porque isso facilitava que abusos fossem cometidos por quem tinha mais poder. E aí eles conseguiram que fosse criada a
Lei das 12 Tábuas, ou seja, um código de leis escrito. E se você não está entendendo porque nesse vídeo eu estou falando as datas em ordem decrescente, como por exemplo 494 antes de 450, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards porque nele eu explico como funciona a contagem dos anos antes e depois de Cristo. Então, depois de todas essas mudanças políticas e de finalmente os plebeus conseguirem um pouquinho mais de poder, como é que ficou a organização política da República Romana? Ela era composta pelo Senado, pelas magistraturas e pelas assembleias. O Senado acabou sendo, então, o órgão que mais tinha poder e ficava responsável não só por cuidar das finanças, por fiscalizar essas finanças, como também por cuidar da política externa e de contratar, digamos assim, requisitar censores, que eram homens que iam e investigavam quais meninos já estavam na idade de ingressar no exército para poder recrutar esses homens para as guerras. Inclusive, em momentos de crise, esse Senado podia também acabar nomeando até um ditador. Já a magistratura era responsável por propor leis e também por governar Roma, tanto no sentido militar quanto no sentido administrativo e até na aplicação da justiça, sendo que esses magistrados eram trocados a cada ano e também recebiam orientações do Senado, que era aquele órgão que eu falei agora há pouco que tinha mais poder. Por fim, as assembleias tinham a função não só de escolher quem iria ocupar esses cargos de magistrados, como também de votar as leis que esses magistrados elaboravam. Um outro papel importante das assembleias era a escolha de 10 homens para ocuparem o cargo do tribuno da plebe, que era aquele cargo que eu comentei com vocês, que representava os interesses dos plebeus e que inclusive era um cargo que poderia ir contra as decisões dos magistrados. Então reparem que nessa época da República Romana, só quem podia ocupar esses cargos e tinha participação política eram homens considerados cidadãos, ou seja, os plebeus e os patrícios. Então nesse caso, as mulheres, crianças, escravizados e estrangeiros não eram considerados como sendo cidadãos e, consequentemente, não tinham participação política. Por falar nisso, vocês sabem como é que uma pessoa acabava se tornando escravizada lá na Roma Antiga? Um dos motivos era a guerra, porque desde o século V a.C., Roma começou uma grande expansão. Então, inicialmente, essa expansão se concentrou na própria Península Itálica, dominando essas regiões próximas a Roma, e depois se expandiu pelas regiões em torno do Mar Mediterrâneo. Inclusive, os romanos chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, isso significa nosso mar, justamente porque eles dominaram tantas regiões ao longo do Mar Mediterrâneo que eles acabavam se sentindo donos dessa região e formaram com isso um grande império ao longo do tempo, que era o Império Romano. Mas como é que eles passaram de uma república, que eu acabei de explicar para vocês como é que funcionava a organização política, a organização social, para um império? Vocês lembram que eu falei agora há pouco que no período da República os plebeus fizeram várias revoltas e se organizaram mesmo para conseguirem ter acesso a direitos políticos? Pois é, agora nessa fase do Império, com essa grande expansão de Roma, com essa dominação de muitos territórios, um novo problema começou a se agravar. E esse problema era o acesso à terra. Mesmo com toda essa expansão de Roma, com a dominação de muitos novos territórios, adivinhem só nas mãos de quem grande parte dessas terras ficava? Exatamente, nas mãos dos patrícios. Então, com o tempo, isso foi gerando uma situação muito complicada e acabou agravando ainda mais o acesso à terra por parte de outros grupos da sociedade romana. Então, isso acabou gerando o aumento da pobreza nesse período. Então, além dessa questão, eles ainda estavam tendo que lidar com um outro problema, que era a instabilidade política por conta da disputa pelo poder. Então, essa disputa acabou originando a organização política a partir do triunvirato, ou seja, eles acabaram criando um governo de 3 pessoas. E essas 3 pessoas eram políticos bem influentes da época. E o Império Romano, que durou do ano 27 a.C. até o ano 476 d.C., começa quando justamente um dos membros do segundo triunvirato, chamado Otávio, acaba jogando para escanteio os outros 2 membros que compunham esse triunvirato e toma o poder para si com o apoio do Senado e é finalmente aclamado como imperador. Então, nesse novo modelo que é o Império Romano, a organização social de Roma acaba ficando dividida entre, em primeiro lugar, o imperador, que possuía poderes políticos, religiosos e até mesmo militares. Logo abaixo vinha a elite, que era composta ou por grandes proprietários de terra ou até mesmo por mercadores muito afortunados. Depois vinha a população livre, que era composta pelos plebeus, como por exemplo os artesãos, e por fim os escravizados. E foi por volta desse período, desse primeiro imperador chamado Otávio, que surge uma religião monoteísta no Império Romano, especificamente ali naquela região da Palestina. Então lembrem que o Império Romano não se
restringia, não se limitava só àquela região da Península Itálica, porque como eu falei para vocês, ele se expandiu por várias regiões, dentre elas a Palestina. E que religião era essa? Era o cristianismo, uma religião monoteísta, ou seja, uma religião que tinha crença em um só Deus. E isso era super diferente, isso entrava em contraste completo com várias bases da sociedade romana, justamente porque lembrem que os romanos, assim como os gregos, eram politeístas, ou seja, eles tinham a crença em vários deuses. E o cristianismo chegou a abalar as bases da sociedade romana, não só por conta dessa diferença religiosa, mas também porque eles acabaram contestando muitos pontos delicados para essa sociedade. Porque na sociedade romana, por exemplo, o imperador era considerado uma divindade, era praticamente um deus, e o cristianismo acabava contestando isso. Então, os imperadores acabaram vendo o cristianismo como uma afronta ao poder deles, como uma disputa pelo poder, sabe? Foi também nesse período do imperador chamado Otávio que aconteceu a famosa Pax Romana, ou seja, a paz romana, que consistiu num período em que o Império Romano deu uma trégua nas guerras, deu uma certa amenizada nos conflitos e acabou focando grande parte da sua energia para o comércio. Então, nessa época, era muito comum que eles fizessem o comércio, por exemplo, com o Egito. Só que não se resumiu só a essa região do Egito, não. Esse comércio aconteceu com várias outras regiões. E como é que esse grande império caiu? Ao longo de alguns séculos, o Império Romano foi sofrendo com muita instabilidade política, econômica e militar, e isso foi fazendo com que esse império se enfraquecesse. Até porque era um império muito grande, então não era fácil de administrar. E aí isso acabou abrindo brecha para que os povos, chamados pelos romanos pejorativamente de bárbaros, acabassem invadindo várias dessas regiões. E esses povos germânicos eram chamados de bárbaros porque eles não falavam a mesma língua que os romanos. Em 330 d.C., eles chegaram a mudar a capital do Império Romano para um lugar chamado Constantinopla, e em 395 d.C., eles acabaram dividindo esse império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente acabou caindo no ano 476 d.C. por conta de várias invasões daqueles povos germânicos que eu tinha comentado com vocês. Já o Império Romano do Oriente acabou resistindo por muito tempo, que era aquele que tinha capital em Constantinopla, e deu origem ao Império Bizantino. E foi justamente essa queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 d.C., que os historiadores consideram como sendo o início da Idade Média. Só que esse é um assunto para outro vídeo. E aí, essa aula te ajudou? Não esquece de tirar print desse resumo que eu fiz para vocês, porque isso ajuda demais a revisar a matéria. E se você quiser assistir outras aulas que também tem resumo para tirar print e gosta de dicas de estudos, já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo. Eu espero muito que essa aula tenha te ajudado. Vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!